Mas eu queria perguntar para você, quantos cultos você já assistiu esse ano? Quantos cultos você já foi? Quantas células? Ou melhor, daqui para um ano atrás, quantos cultos você já foi? De de julho do ano passado para cá. Eu fiz uma conta básica. Se nós viemos todos os domingos, sem faltar nenhum, foram 52 domingos. Então, 52 cultos. Se você faz alguma célula ou frequenta alguma célula, que você tenha tido férias no meio do ano, que estava meio frio, um final de semana no final do ano, umas 45 células durante o ano, umas 97 vezes. Se você ainda veio nas reuniões com os nossos apóstolos, se você é líder, você deve uma semana sim, uma não, mais umas 24 reuniões. Então, você em um ano já esteve diante da palavra do Senhor umas 121 vezes, foi a conta que eu fiz aqui. Se você vem ainda nos congressos, reuniões com seus líderes, ou discipulado, aí nós vamos passar de 150 vezes que nós tivemos no último ano, aqui na casa do Senhor, ou em alguma reunião, ouvindo a palavra de Deus. E eu queria perguntar para você, se nesse ano, se a palavra de Deus, essa palavra aqui, que nós vamos estudar agora, fez algum efeito na sua vida. Graças a Deus, tem que fazer efeito nas nossas vidas. E nós estamos aqui para mais um culto, exatamente para que essa palavra tenha muito efeito na sua vida. Porque essa palavra tem que ser transformadora, e ela é. Mas ela só transforma aquele que se deixa ser transformado. Então diga para quem está do seu lado assim, por favor, se deixe ser transformado nessa noite. Que essa palavra de hoje mude a sua visão de como você enxerga o seu cônjuge ou o seu próximo mais próximo, que pode ser seu marido ou sua esposa, ou seus filhos, ou a sua sogra, ou seus pais, mas que a palavra de Deus possa mudar a forma como você se veja e veja o próximo, e que ela traga transformação na sua vida, amém? Nós vamos falar de algo muito interessante. Eu tenho muita coisa para falar em pouquíssimo tempo, porque nós vamos falar sobre temperamentos. Tcharam! Pessoas vão ser desmascaradas aqui hoje. Vão se denunciar, os sanguíneos vão se colocar em evidência, mas nós vamos saber quem é quem aqui hoje, se Deus quiser. Quando a gente fala em temperamentos, o que a gente lembra? A palavra temperamento vem de tempero. De tempero, sabor da comida, não é? Alguém aqui já fez uma comida e ela ficou meio salgada, ou ficou picante demais, ou acrescentou alguma coisa e azedou na hora. Às vezes é isso que acontece nos nossos temperamentos, né? Às vezes nós estamos picantes demais naquele dia. Às vezes o nosso temperamento está muito azedo, meio doce, muito doce. Para alguns, muito doce, para outros, nem tanto. Mas é assim, o temperamento é isso é o que acontece na nossa vida. Não só no seu temperamento, se conhecendo, mas também conhecendo o temperamento das pessoas que estão próximas de nós, especialmente os da nossa casa. Porque é muito fácil a gente, com o nosso temperamento, seja ele qual for, a gente tem uma tolerância muito grande com quem é de fora. Mas parece que com os da nossa casa, a nossa tolerância é zero às vezes. Não é? Então, eu queria que você tivesse com os seus olhos hoje dentro da sua família. Quem que mora dentro da sua casa. Claro que nós vamos ver aqui também quem é quem, mas que a sua visão esteja realmente sobre você, seu cônjuge, seus filhos, sua sogra, seus pais, quem mora próximo de você, que é a nossa família. E a sua família principal é o seu único patrimônio. É o único patrimônio que você vai levar para o céu, é a tua família. O único. O resto você vai largar tudo aqui. Até a sua casa, viu, Tevaldo? Vai ficar tudo aqui. Cadê o Tevaldo? Vai ficar até a casa. Toda mobiliada, linda. E Deus é um só,
mas nós vemos como ele lida de forma diferente com as pessoas, com cada um. E nós também devemos aprender a lidar com cada pessoa. Deus me trata de um jeito diferente que ele trata você. E eu também tenho que tratar diferente o meu marido da forma como eu trato o Hugo, por exemplo. Porque nós temos diferenças. E diante de Deus, ele também nos trata de forma diferente, e é o que a gente vê na palavra de Deus. A gente vê isso, mas nós também temos que aprender a lidar com essas diferenças de cada um de nós. Para quê? Para nós termos uma vida melhor, termos relacionamentos saudáveis e termos uma vida de qualidade. Afinal de contas, alguém aqui casou para ser infeliz? Ninguém. Ninguém, por mais equivocado que tenha sido o seu casamento, talvez... Não sei se você falou isso alguma vez na sua vida, mas ninguém casou aqui pensando que ia sofrer, ou que ia ser ruim, ou que ia ser chato, ou que iria querer se desfazer do seu casamento. Ninguém casa assim, não é? E lá em Gênesis, lá onde tudo começou, Deus já fez o homem, deu ao homem o domínio de todas as coisas. Ele dominou e colocou nome nos animais, colocou nome nos peixes, nas aves, classificou tudo o que precisava classificar, porque Deus tinha falado para ele ter domínio sobre as coisas. Mas Deus também deu uma outra ordem para o homem, que era para ele também se dominar. O domínio não era só fora dele, mas era dentro dele também. E eu queria que você abrisse lá em Gálatas 6:4. Gálatas 6:4 diz o seguinte: cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. O Senhor está pedindo e ordenando que a gente se compare, que a gente se examine, que a gente se olhe os nossos próprios atos, nossos próprios temperamentos. Lá no Salmo 139, versículo 23 e 24, o Senhor diz o seguinte, que é um versículo que todo mundo conhece bem. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Por isso, conhecer os nossos temperamentos. Amém? Por isso que a gente precisa conhecer os nossos temperamentos. E a gente precisa falar para o Senhor, me sonda. Olha para mim, vê se dentro do meu jeito de ser, se tem coisas ruins, tem coisas que precisam ser consertadas, coisas que precisam ser ajustadas, coisas que eu preciso realmente melhorar para que eu me veja melhor, para que eu me domine melhor e para que eu me relacione melhor, especialmente dentro da nossa casa. E nós somos diferentes, nós somos todos diferentes. Nós já atendemos alguns casais que às vezes o esposo ou a esposa fala assim, mas pastora, ele é muito diferente de mim. Cara, nós todos somos diferentes uns dos outros. Nós somos realmente diferentes uns dos outros. Mas nós temos algumas coisas em comum. Mas como é difícil, às vezes, a gente conviver com quem é muito diferente da gente. O que a gente pensa, na verdade, é que o padrão, o normal, sou eu. O errado é o outro. O que a gente pensa é sempre assim. Eu sou certa. Ele é que é devagar demais. Eu sou muito rápida. Eu sou muito extrovertida. Ele é muito calmo. Ele é muito introvertido. Ele é muito manso, muito devagar para mim. Então, o que a gente vê? Eu estou certa. Ele é que está errado. Mas não é isso. Nós somos simplesmente diferentes. Ninguém está errado. É que para alguém que é muito agitado, se pega alguém que é mais lento, irrita o agitado. Acha ele devagar demais. Lento demais. Em compensação, se você pega para alguém manso e alguém que é muito... Como vou dizer? Apressadinho, vai falar assim, é neurótico, é estressadinha. Vive estressada essa mulher. E é assim mesmo, mas ninguém é. Não existe um padrão perfeito, algo que nós sejamos e que o outro está errado. Não. Simplesmente somos pessoas diferentes. Diga assim, eu sou diferente do meu cônjuge.
ou do meu futuro cônjuge, para os compromissados em plantão. Graças a Deus. Mas nós somos diferentes. E a ideia é o que é? É você se conhecer, conhecer o outro e se ajustar para ter uma vida de qualidade. Então, é essa a proposta que nós temos aqui hoje. Se conhecer, conhecer o outro, para a gente se ajustar para ter uma vida melhor. E para a gente sair daqui decididos, conhecedores e realmente com uma posição, eu vou ter uma vida melhor. Você está disposto a sair daqui hoje diferente? Porque é o conhecimento da palavra. Essa palavra aqui nos traz conhecimento e nos abre o entendimento, nos dá uma visão para a gente realmente ser pessoas melhores. E diante do Senhor, além das nossas decisões, Ele traz cura, traz restauração, traz libertação. Se tiver algum demônio aí dentro de você que não seja do seu temperamento, vai embora hoje, em nome de Jesus, amém? Então, demônio não está valendo aqui. Alguns, por mais que a gente perceba e ache que é demônio, não, é o próprio temperamento da pessoa. Mas vamos começar. Então, não adianta você escolher o seu temperamento. Nós temos 4 tipos de temperamento: colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Não adianta você escolher. Nós vamos falar as características aqui e você fala assim, eu sou esse. Não adianta, você nasceu com um aí e a gente tem um pouquinho dos 4. Um é predominante, tem um secundário que tem uma certa força, mas nós temos um pouquinho de cada um. Por exemplo, quem é mãe de mais de 2 filhos aqui? A Daniela, por exemplo, o Alexandre, que eu sei. Por exemplo, a Eloá. A Eloá é super calminha. Brincadeira, ao contrário. Ela é super agitada. E a Esther? A calma em pessoa, parece até a Dani. Como pode? Veio da mesma barriga, mesmo pai, mesma mãe, criados na mesma casa e uma tão diferente da outra. Isso é temperamento. Nós temos temperamentos diferentes. E nós podemos aperfeiçoar o temperamento, cuidando dos pontos negativos, mas não mudando aquilo que nós somos, a nossa essência. E não dá para você descobrir ou você achar que tem algum temperamento melhor ou pior. Não é. Simplesmente nós somos diferentes. E todos nós temos lados positivos e temos lados negativos. Todos nós vamos ter virtudes e qualidades que você vai se achar. Mas também nós todos temos pontos fracos, aquelas limitações que você vai querer até se afundar na cadeira. Então vamos lá. Primeiro, na internet tem testes que você faz rapidinho, você já clica ali, são 4 fases, e ele já dá o resultado em percentual de qual temperamento predomina na sua vida e o percentual dos outros temperamentos. Então, você põe lá, tem inclusive um site que eu fiz para testar, tem outros testes de vocação profissional, muito legais. Então, é só você colocar lá, teste de temperamentos, e você vai ver alguns e dá para você fazer. Tá bom? Faz em casa, porque é muito interessante você saber qual é o temperamento do seu marido, né? Quem sabe vai te esclarecer tantas coisas que você não sabia até hoje. E você também, marido, quem sabe vai entender muito mais coisas a respeito da sua esposa que você não tinha caído a ficha até agora. Amém? Pois vamos lá. Colérico. Quem é uma pessoa colérica? O colérico é uma pessoa muito ativa, prática, bem objetiva, disciplinada, organizada, persistente, trabalhadora, está sempre fazendo alguma coisa, tem visão ampla das coisas, termina um projeto e já está começando outro, buscam resultados rápidos, sabem solucionar problemas, são motivados. O colérico, você não precisa motivar ele está sempre motivado. Você não precisa botar pilha nele, ele se motiva sozinho. Não se intimida por pressão, não tem obstáculo, não tem limite, não tem limitação para colérico. Ele dá um jeito de passar por aquela limitação, por aquela adversidade e vamos para frente. Vamos para frente. Ele é um líder nato. Se você quiser montar um negócio com alguém, ache um colérico. Porque ele é prático, é disciplinado, vai olhar em metas, vai fazer o negócio andar. Se você quiser montar uma sociedade com alguém, monta com um colérico que você vai se dar bem. Ele é autossuficiente, é independente, sabe fazer o negócio funcionar.
Meta é a coisa mais importante na vida de um colérico. É o alvo dele. E se for preciso, às vezes ele esquece até de você, esposa. Esquece dos filhos, ou se é a mulher que é a colérica, esquece do marido, esquece de tudo, porque ele vai para o alvo. Vive, esquece o resto. Esse é o colérico. Ele passa por cima das pessoas. As metas valem mais que as pessoas. Esse negócio é alto, né? É para o apóstolo mesmo. Meta é a coisa mais importante e vale mais do que as pessoas. Se precisar, ele esquece todas as coisas. Imaginamos o colérico, muitas vezes, frio, sem sentimentos, insensível, porque, afinal de contas, ele está preocupado com a prática dele, com os métodos dele, e ele esqueceu você. Então, por isso que ele é frio, calculista, insensível. Ele não gosta de mim, nem está aí comigo, faz nada por mim, só trabalha, só pensa naquele trabalho. É autoritário, tem sempre razão, rejeita restrições ou controle, é nervosinho, é irritadiço. Colérico é assim. Está cheio de gente rindo aí já. É irritadinho, impetuoso, guarda mágoa, tem dificuldade de pedir desculpa, é crítico, é impaciente. Trabalhar com colérico, só Jesus na causa. Porque se você é um pouquinho mais lento do que ele vai passar por cima de você e vai ficar muito impaciente contigo. Vai achar você lerdo, e mesmo você está na sua marcha. Mas ele acha que todo mundo é lento demais para ele. Se não for ágil como ele não tem paciência. Não aceita falta de iniciativa. Fica nervoso quando alguém não tem iniciativa. Você conhece algum colérico? Olha lá, está cheio de gente rindo, baixando a cabeça, gente pedindo para ficar quieto. E na Bíblia? Quem vocês acham que é colérico? Vamos falar de gente que a gente conhece, então, mais profundo. Quem vocês acham que é colérico na Bíblia? Paulo. Paulo é super, hiper, mega colérico. Se a gente abrir lá em 1 Coríntios 9, 24... 1 Coríntios 9, 24. Olha só, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Ele é competitivo. Esse é o Paulo. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Ele não quer saber se você é melancólico, fleumático, ele quer que você corra. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Imagina um colérico correr sem alvo. Alvo é tudo na vida dele. E não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesma não venha a ser reprovado. Ele é muito exigente. Se ele esmurra o próprio corpo, imagine o que ele dirá a você. Imagine você, se ele se esmurra a si mesmo. Paulo tratava dos problemas da igreja de forma enérgica. Ele era direto, objetivo, era um líder nato. Lembra aquela época do naufrágio? Lembra quando que ele estava preso, ele era prisioneiro, e eles estavam sendo transportados, e teve a tempestade, começaram a jogar as coisas para fora, o navio ia naufragar mesmo, o dono lá do navio começou a ficar meio sem saber o que fazer, que os prisioneiros iam fugir, o colérico já gritou e já falou assim, pera, já assumiu o controle do navio do cara, o prisioneiro. O prisioneiro falou, não, ninguém vai fugir, ninguém vai morrer. O colérico é assim, ele assume o negócio. Se o negócio aqui está meio conturbado, ele já vai, você faz isso, você faz aquilo, pronto, já bota a ordem no negócio. Esse é o colérico, ele faz isso. Isso, em determinados momentos, é muito bom. É bom ter pessoas práticas assim no nosso meio. Numa equipe, numa igreja, até dentro da sua casa. É muito bom ter pessoas assim, eles têm muito valor. Então, ele tinha visão, equilíbrio, independente, era autossuficiente, não pedia muita opinião de ninguém. Era intolerante. Lembra aquela vez que ele
e Barnabé se desentenderam? Marcos não queria ir com ele, fez corpo mole para um colérico, ele já descarta. O que ele fez? Barnabé tomou as dores do Marcos. Aí o que ele fez? Se separaram. É isso que às vezes acontece. Deus tem um plano, mas por conta do temperamento do colérico, ele desfaz o plano de Deus. Por conta do temperamento dele. E eles se separaram por isso. Antes de se converter, Paulo era tão ágil. Quando ele saía para aquelas viagens para prender os cristãos e até matar alguns cristãos, antes de sair de viagem, para aproveitar a viagem, ele já pedia carta de autorização para fazer isso. Então, ele era muito prático e não perdia tempo. Mulheres, às vezes, são assim. Mulheres que, às vezes, têm uma dose de colérica e está em casa. Sabe quando sai da sala, leva o chinelo que o filho largou na sala, vai levar lá para o quarto, mas aproveita, pega o copo que ele largou no quarto, deixa na cozinha, passa no quarto do filho, aproveita, abre as janelas, vai no quarto, deixa o chinelo, pega as roupas, aproveita que está voltando, abre a janela do outro quarto, passa na cozinha, liga o fogão e já vai para a máquina de lavar e põe as coisas lá. É ou não é? Mulher é assim, não podemos perder viagem. Não é? Não dá para ficar perdendo viagem, porque isso é característica de gente colérica, de gente ágil. E Deus mudou o temperamento de Paulo? Eu faço essa pergunta para você. Deus mudou o temperamento de Paulo? Não. Quem fez o temperamento de Paulo? E quem fez o seu temperamento? Pois bem, você nasceu com esse temperamento porque Deus te fez assim, achou você bonitinho assim, falou assim, vou botar esse temperamento nesse aqui assim, e foi fazendo. E Paulo a mesma coisa, ele não mudou o temperamento de Paulo, mas ele mudou a direção da vida de Paulo. Ele mudou algumas características, ele mudou os valores na vida de Paulo e ele foi sendo transformado. E é assim que Deus faz com a gente. Ele não tira aquilo que é força do nosso temperamento. Você tem qualidades tremendas, Deus não vai mexer nas tuas forças, naquilo que já é bom. Você precisa se dispor para o Senhor, para Ele usar você nesse temperamento, nessa força do seu temperamento. Mas aquilo que você tem de fraqueza, você precisa deixar Deus cuidar de você. Você precisa deixar que Deus realmente mude os valores. Troque os valores, ajuste os valores. Nós precisamos ter essa disponibilidade, esse desprendimento diante do Pai. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu quero que você vá se avaliando, porque eu quero que você volte para casa hoje uma pessoa muito melhor, pelo menos com uma decisão de ser um melhor marido e uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor pai, uma melhor mãe. Amém? É isso que nós queremos. Então, tem que permitir que o Senhor mude a direção, porque Deus quer tratar cada um dentro do seu temperamento. Como que Deus chamou Paulo? Lembra a viagem que ele fez para Damasco? O que aconteceu? Apareceu uma luz muito brilhante, muito forte, uma voz como o som de muitas águas. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo caiu do cavalo e disse, eis-me aqui. Para você agir com o colérico, você tem que impactar ele. Não adianta você ir com historinha, com conversinha. O colérico não cai nessa. Tem que ser impactante. E foi isso que Deus fez com ele. Foi impactante. Uma mulher casada com um colérico sofre. Por quê? Mulher gosta de contar história. Gosta de contar as coisas, não gosta? Às vezes, seu marido chega em casa de tarde, no final do dia, então, aconteceu isso, quando você vai ver, ele já está cochilando no sofá. E se ele é colérico, é pior ainda, porque o colérico gosta de resumo, ele é prático, lembra? Ele é prático. Se a mulher vai contar um filme para o colérico, ela começa lá na cortina, ela começa lá na parede da cortina, era azul, bonita, então, o colérico não quer saber, ele quer saber quem matou quem, qual é o fim da história, é isso que ele quer saber. Então, mulher de marido colérico tem que ter muitas amigas. Por quê? Porque mulher conta bem essas coisas para outra mulher. Mulher de colérico tem que ter mais amigas que o normal.
E o que fazemos com esses pontos negativos? Tem como a gente ser transformados? O que 2 Coríntios 5,17 diz? Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a gente tem como transformar os nossos pontos negativos, as nossas fraquezas em pontos bons. Quando a gente se relaciona com Deus, Ele nos faz novas criaturas. Quantos aqui já foram para o encontro com Deus? Quantos aqui fazem parte de um discipulado com um líder? Quantos aqui fizeram escola de discípulos nível 1, nível avançado, escola de mestre, escola de pastor? Nós estamos aqui sendo treinados dia após dia, sendo lapidados pelo Espírito Santo de Deus para sermos pessoas melhores. Certamente, Deus já transformou muitos pontos negativos do seu temperamento e você já é uma nova pessoa aqui hoje, amém? Mas com certeza tem algumas coisas ainda que ele precisa e quer mudar. Você vai deixar? Diga amém. Então olha para o seu cônjuge e fala assim, por favor, me ajude, porque eu quero sair daqui melhor. Deus vai podar você. E a gente vê Paulo realmente, quando lá no livro de Atos, Paulo era muito enérgico, Paulo era prático e não queria saber muito das coisas. Já em Filipenses, você já observa como ele já está sendo transformado. Paulo, que não ligava muito para as pessoas, porque é colérico e os alvos são mais importantes do que as pessoas, ele já trata os filipenses como amados e queridos. Lá em Filipenses ele fala assim, posso viver contente, aprendi o segredo de viver contente. Imagina, um colérico, ele só vai viver contente na situação dele. Mas lá a gente já vê como ele já estava sendo moldado. Significa que Deus transforma e Ele poda arestas. Lembra? Eu falo muito isso, às vezes, para os nossos 12, que nós somos o que somos. Deus nos fez, mas Ele quer tirar os nossos excessos, quer ajustar aquilo que está sobrando, quer incluir aquilo que está faltando, quer nos dar equilíbrio para nós termos uma vida saudável e uma vida feliz. Nós não podemos ser mais felizes aqui na igreja do que lá em casa. Nós não podemos ser mais felizes na casa da mãe do que na minha casa. Você não pode ser mais feliz na rua, no seu trabalho, do que na sua família. A gente só precisa entender que nós somos diferentes. E que a gente precisa se aceitar e ajudar o outro nas suas fraquezas. É isso que a gente precisa aprender. Isso e nos colocarmos realmente nas mãos do Senhor, se deixar que Ele realmente entre no nosso coração. E por isso a palavra sonda-me, ó Deus. Você precisa falar isso para o Senhor, sonda-me, né? Eu quero ser o jeito que o Senhor quer que eu seja. E eu quero fazer aquilo que Tu queres que eu faça. É isso que a gente tem que falar para o Senhor. Né? Deus tem que ter liberdade para nós. E o que um colérico tem que aprender? O colérico precisa aprender a ouvir, aprender a ser paciente, aprender a se relacionar com as pessoas e a colocar as pessoas em primeiro lugar. Aprender a ser submisso. Porque um colérico dificilmente é submisso a alguém. Por isso que Deus deve ter colocado aquele espinho na carne de Paulo, para que ele vivesse só da graça. Que a graça de Deus bastasse na vida dele. Que nenhum colérico aqui precise de um espinho na carne para aprender os valores que o Senhor quer te ensinar. Amém? Então, dentro da obra de Deus, o colérico é importantíssimo. Dentro de uma casa, de um lar, o colérico ou a colérica é importantíssima também. Né? Mas a gente tem que ser dependente de Deus e colocar os projetos dele no lugar certo, com os nossos temperamentos certos. Amém? Eu tenho um exemplo dentro da minha casa de um colérico terrível, que não é o Sandro, é o meu pai. Meu pai é um colérico, acho que 2 vezes colérico ele é. E aí o que acontece? Ai meu Deus, ele vai ouvir essa mensagem, né? Mas o que acontece? Não tem igreja que ele se enquadre. Porque sempre ele vai criticar uma igreja. Sempre ele vai criticar o som que está alto. Ai, está aqui, tem lâmpada aqui. Nossa, puseram todas as lâmpadas. É a lâmpada que está queimada.
é o irmão que canta muito alto, é o sermão que não acaba no horário. O colérico é assim. E aí ele quer dominar as coisas. Meu pai é assim. Enquanto ele não põe o dedinho lá para ser do jeito dele, as coisas ficam ruins. E aí o que acontece? As pessoas percebem. E aí quando as pessoas percebem o colérico não é transformado pelo Espírito Santo de Deus, ele se torna uma pessoa chata, insuportável. Porque tudo tem que ser do jeito dele. E aí o que as pessoas começam a fazer? Até dentro da igreja, isola. E aí ele não tem mais espaço lá, e ele fala assim, cansei dessa igreja, agora eu vou para outra. Não me sinto mais bem lá. Não é que ele não se sente bem mesmo, mas ele não se deixou ser transformado pelo Espírito de Deus. Porque ele tem muito boas qualidades. Eu conheço meu pai, o meu pai é trabalhador, meu pai é prático, tem todas essas qualidades de um colérico. Ele é super útil numa igreja, ele faz, ele arregaça as mangas, ele ajuda, ele resolve, mas por ele não se deixar ser moldado pelo Espírito, muitas vezes ele é deixado de lado, porque as outras pessoas acabam deixando a pessoa de escanteio, e ele fica na dele, aí ele não se sente bem lá e vai embora. Mas alguém aqui se viu como colérico, se acha colérico? Pois você tem cura, em nome de Jesus, amém? Segundo temperamento, sanguíneo. O sanguíneo é eufórico, é descontraído, é intenso nas suas emoções, tem uma capacidade enorme de envolver as pessoas. Se você passar num grupinho aqui e ver o pessoal dando risada, se gargalhando, pode ter certeza, tem um sanguíneo lá no meio. É motivador, é apaixonado, contagia o ambiente, estimula as pessoas, é um contador de histórias. Se você for nesse mesmo grupinho, está lá o sanguíneo. Até dramatizando, faz você chorar, faz você rir, ele ri também, ele chora também, ele é um show, sanguíneo é um show, contagia as pessoas, gosta de gente, faz amigos, é otimista, é impulsivo, tem muito mais emoção que razão, mais emoção do que razão, então é normal o sanguíneo só fazer o que ele gosta. Enquanto o colérico faz o que precisa, o sanguíneo só faz o que ele gosta. Se ele não gostar, ele passa reto. Mas pode ser muito impulsivo, ele contagia muita gente, mas ele também descontrola o ambiente. Você já viu sanguíneo descontrolar o ambiente? Você já viu mulher sanguínea? Mulher sanguínea, quando está bem, é uma bênção. Mas quando ela está mal, só Jesus na causa. Nem ela se aguenta. Só Jesus. Porque mulher, quando está mal, ela bota a casa inteira nervosa. Todo mundo fica irritado. Ela tira todo mundo do equilíbrio. Todo mundo. Porque ao mesmo tempo que ela contagia, que ela é entusiasta, que ela é emotiva, e é exatamente por isso, ela quando está mal, ela desconcerta tudo. Ela é ativa, mas nem sempre é produtiva. Ela se apaixona por muitas coisas, mas não costuma levar muita coisa à frente. É o problema do sanguíneo, né? Eu tenho muita dose de sanguíneo aqui. Estou vendo um amigo meu também, os olhos puxados também ali. Esses sanguíneos são terríveis. Mas o sanguíneo é isso mesmo, a gente se motiva, a gente se empolga, a gente é entusiasta para fazer as coisas, mas do mesmo jeito que a gente se entusiasma, a gente esquece. Nós fomos para Manaus agora, eu vi aqueles adolescentes dançando aquelas danças de rua, meu Deus, eu explodi de tanto ver aqueles adolescentes dançando, querendo pular lá, né, Jaque? Cheguei aqui, já falei com a pastora Priscila, que tem que montar uma equipe, pessoal dançar de rua, esses adolescentes e não sei o quê. Já passou o Manaus, já falou, nem falei mais sobre o assunto, né? Acabou, morreu. Aí fui levar a Alexandra foi cantar, tocou piano, eu já fiquei encantada, ela tocou piano na nossa reunião aqui, aí fui levar o Lucas na escola de música, que ele queria aprender a tocar guitarra, eu já fiquei encantada com a escola, com vontade de fazer piano, querendo tocar piano e fazer uma banda, já passou também. É horrível admitir isso, mas é verdade.
Por isso que de vez em quando, meu marido e o Lucas olham para mim e falam assim, menos. O Sandro só olha. É ou não é? Né, Salma? Cadê o Sandro? É ou não é? Sim. O Sandro só olha, ele olha assim, e eu já sei o que ele está dizendo. Quando ele olha para mim esquisito, eu falo assim, menos. Menos, que já está excedendo, já está passando os limites. E quando ele não fala nada, que está imóvel, que eu já extrapolei. Quando ele sai, que ele não consegue nem reagir, porque eu já passei dos limites. Mas é assim, o sanguíneo é assim mesmo, né? Então, pouca prática, gasta muito tempo com empolgação e é pouco produtivo. Fala antes de pensar, fala muito e tira conclusões precipitadas, pouca concentração. Cara, para fazer um sanguíneo, ter disciplina de oração, olha, eu sei como é que a gente já aprendeu um pouquinho, né? Tantos anos já sendo lapidado, moldado, a gente já aprendeu um pouco, graças a Deus, né? Mas não é fácil um sanguíneo ter concentração. E eu estou vendo isso no meu filho. Sob pressão, solta as faíscas na palavra, é comunicativo, mas se precipita. Por isso que um sanguíneo, quando vai para o encontro com Deus, ele tem um choque na primeira ministração. Quem sabe o que eu estou falando, né? Peniel. Ele quer morrer, quer ir embora do encontro. Quer ir embora do encontro, porque onde já se viu? Mas como é bênção quando ele aprende esse segredo, né? E você conhece algum sanguíneo aí? Tem uns que estão só olhando aqui para mim. E na Bíblia, quem é sanguíneo? Tiaguinho, quem é sanguíneo? Pedro é sanguíneo. Jesus, lá em Mateus 6, lembra quando Jesus pergunta, quem estão dizendo que eu sou? Que Jesus pergunta para os discípulos, e eles falam assim, uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é João Batista. E aí Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala assim, não foi você que disse, mas foi o Espírito do Pai que está em você. Pedro foi ao delírio, né? Por quê? Porque sanguíneo gosta de ser reconhecido, gosta de elogio. Eu pergunto todo dia para o Lucas, gostou da comida? Porque eu quero elogio. Todo dia. Eu pergunto ou não pergunto, tá boa a comida? E eles não aprenderam até agora, que é para elogiar sem eu perguntar. Até hoje, não, foi 14 anos que eu faço, 17 já que eu faço comida. Tem que ficar perguntando, tá boa a comida? Tá, obrigado. E eu ensino o Lucas, sempre que ele vai dormir na casa de alguém, eu falo, elogia a comida da mãe. Mesmo que não esteja tão boa assim. E ele já ficou todo eufórico, né? Porque Jesus tinha elogiado ele. Passou um tempinho, você vai ver lá em Mateus 6, a conversa segue. Olha o que acontece. Jesus continua falando que ele vai ter que ser morto, mas vai ressuscitar, e contando que ele vai passar pela morte. Pedro já fala assim, de jeito nenhum. Aqui que Jesus fala para Pedro, afasta de mim, Satanás. Mas não estava cheio do Espírito agora há pouco? Como é que pode? Mas o sanguíneo é assim. Lembra quando na história do banho, que Jesus foi lavar os pés dos discípulos? Pedro fala assim, o meu não. Onde já se viu lavar meu pé? O que Jesus fala? Se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Não, pode lavar tudo então. Sanguíneo é assim mesmo, ele bate de um extremo no outro. Ele vai de um extremo no outro. Mas ele é muito crédulo. Ele tem facilidade em acreditar, ele se apaixona. Tudo que ele fala é verdadeiro, ele está sentindo. De vez em quando umas pessoas aí, mais próximo, de vez em quando me critica falando que eu acho que todo mundo é bonita. E eu acho mesmo. Ele acha que eu estou querendo agradar. Não estou, eu acho todo mundo bonito. E é verdade, o sanguíneo é assim, ele se apaixona, ele gosta de gente, gosta das pessoas. E como que Jesus chamou Pedro? Nós vemos como Jesus tem habilidade também para chamar Pedro. Ele chamou Paulo de uma forma impactante, não foi? E para chamar Pedro, o que ele fez?
Pedro estava lá, trabalhando, tentando pescar lá no barquinho. Sabe como é pescador, né? Não pescou nada, ele devia estar muito frustrado. Ficou lá a noite inteira sem pegar um peixe. E aí Jesus fala assim, joga a rede do outro lado. Aí Pedro, que é muito crente, crédulo, ele fala assim, só porque o Senhor está dizendo, eu vou jogar. E joga, e aí pescam aquela grande quantidade de peixes e um monte de peixe que quase afundou o barco. Aí o Pedro já estava com os olhos brilhando, com o coração pulsando, estava empolgadíssimo, entusiasmado. Quando ele chega na praia, Jesus fala assim, vem comigo, você vai ser pescador de homens. O que Pedro fez? Foi na hora, porque ele é empolgado. Claro que eu vou, foi na hora, sem pensar duas vezes. O sanguíneo é assim mesmo, você quer que ele faça alguma coisa para você? Empolga ele que ele topa tudo que você quiser. Entendeu? Empolga ele. Não adianta falar assim só de noite, e aí? E aí, vai rolar hoje? Sanguíneo? Tá nem aí com isso. Tem que falar assim, minha filha, vamos assistir um filme, eu comprei aquele suco de uva que você gosta, a gente vai tomar um vinho, um suco de uva, vai tomar uma pipoca, vamos aquele tapete gostoso que a gente comprou lá na sala, você vai amar esse filme, você vai amar, vamos comigo? Pronto, ganhou, achou, gol! Fica a dica. Mas não adianta ser. Sanguíneo é assim mesmo. Nós precisamos, o que é? Ter essa habilidade de conhecer nós mesmos, conhecer o temperamento do outro, conhecer as fraquezas e as forças e ajustar. Ter habilidade para conquistar, para falar na linguagem que ele vai entender. Tem muitas coisas que você já aprendeu do seu cônjuge que você já não faz. Você, muitos anos já de praia, você já aprendeu muita coisa, mas você pode aperfeiçoar o seu casamento, amém? E vocês que são casadinhos novos, que ainda estão aprendendo o temperamento um do outro, é bom que vocês vão sair daqui mais escolado, viu, Renatão? Sai daqui mais escolado. Então, se você vai apresentar um projeto para um colérico, tem que ser prático, mas se você vai apresentar com sanguíneo, seja entusiasta, né? E Pedro mudou? O temperamento dele não. Ele continuou sanguíneo. Então, continuou sanguíneo, só que Deus foi ajustando as arestas dele. Foi melhorando, ele foi ficando disciplinado. Você vê que, você vai lendo a palavra e você vai vendo que Pedro aprendeu a orar diariamente. Naquela visão que ele teve do lençol, ele explica aquilo lá que parece um professor, de tão organizado que ele aprendeu a ser. Então você vai vendo que ele também vai sendo transformado. Deus mantém o lado bom, mas Ele corrige você, melhora você. Amém? Quantos querem ser melhorados aqui nessa noite? Digam amém. E o que nós vamos aprender com o sanguíneo? O que o sanguíneo tem que aprender? O sanguíneo precisa aprender a ser disciplinado, a refletir antes de agir, a ser organizado, mas ele também nos ensina a sermos envolvente, apaixonado, sincero e transparente. Então você vê que todos os temperamentos têm o seu lado bom e o seu lado não tão bom assim. Amém? Quem aqui é sanguíneo, diga amém. Nossa! Melancólico. Melancólico é uma pessoa organizada, correta, paciente, diplomática, bom ouvinte, séria, trabalhadora, natureza mais criativa, vive numa intensa atividade cerebral. O melancólico pensa demais. Pensa demais. Até irrita quem está do lado. Sensível demais, cuidadoso demais, perfeccionista demais. Se o melancólico entrar aqui, eu ia falar das lâmpadas, mas o Plínio arrumou todas, olha que bonitinho. Mas se o melancólico entra aqui e vê uma lâmpada queimada, ele observa. E aquilo é um toque para ele, ele fica nervosíssimo.
Se ele entra na sua casa e vê um quadro cheio de parede e um quadro meio tortinho, enquanto ele vai lá arrumar, ele não sossega. Porque ele é perfeccionista. Ele tem sensibilidade para a estética muito grande. São artistas, pintores, o padrão dele é muito alto, ele é exigente, ele é detalhista, chega a ser obsessivo porque precisa colocar tudo no lugar. Imagine um sanguíneo morar com um melancólico da cadeia. Imagine o melancólico casar com uma sanguínea. O que vai virar? O que vai virar? É um desafio. Um é organizado demais e o outro é totalmente desorganizado. Um é perfeccionista demais e o outro totalmente fora do cabo. E os filhos nesse ping-pong, imagine. Coitados. Pois o melancólico analisa tudo antes. Se você faz um convite para o melancólico, ele vai perguntar quem vai, como vai, que horas vai ser, que horas volta, e ele ainda fala que vai pensar, porque ele tem que processar tudo isso na cabeça dele. Até irrita. Ele não sabe lidar com os erros, critica demais, é pessimista, não trata bem nem com os próprios erros, quanto mais com os erros dos outros. Prefere acreditar que vai dar tudo errado, pois tem medo de se entusiasmar e dar errado. Ele tem medo de se frustrar, então ele já enxerga com o prisma de que a vida é horrível. O mundo é uma droga, tudo é feio, tudo é trevas. É melhor, porque se ele achar que vai melhorar e se frustrar, ele vai sofrer demais. Então ele prefere acreditar que tudo é ruim. Ele já é pessimista por natureza. A vida é horrível, a visão negativa da vida. Por isso, muitas vezes, ele fica sozinho. Por isso que é comum, às vezes, um melancólico ser mais isolado. Ele é desconfiado, falta espontaneidade, porque está sempre se julgando, se condena demais, é muito ligado aos erros do passado. Uma pessoa que é melancólica, quando ela erra, ela se pune demais. Ela não se perdoa. Como que eu deixei acontecer isso? Como que eu fiz? Como que eu pude deixar acontecer tal coisa? Eu estava totalmente no meu controle e eu deixei queimar o arroz. Eu estava lá olhando, eu estava vendo, eu estava cuidando. Não é possível que eu deixei queimar esse arroz. Não se perdoa, Esse é um melancólico. Não sabe delegar porque desconfia dos outros. Ele vai fazer para garantir que vai ficar tudo certo. O melancólico é assim. É preocupado com as questões espirituais e físicas. Por isso que é comum você ver um melancólico hipocondríaco. É comum, às vezes, um melancólico, até se não for tomado pelo espírito, entrar em depressão. Porque ele se pune demais. Somatiza demais. Ele desperdiça muito talento com angústia. Porque o melancólico é super talentoso. Ele é perfeccionista, ele faz as coisas tudo muito certinho. Se você colocar qualquer coisa na mão de um melancólico e pedir para ele vai fazer tudo certinho como você mandou. Tudo. Eu conheço algumas pessoas assim. E todas as vezes que eu peço alguma coisa, sai exatamente do jeito que eu queria. Mas ele não acredita nele mesmo. Ele pensa demais. Parece calmo, mas tem dia que acorda irado, uma raiva que não sabe de onde vem. Tem hora que nem ele se aguenta. É difícil viver com um melancólico, mas é mais difícil ser um melancólico. Porque tem hora que nem ele se aguenta de verdade. Eu já ouvi alguns melancólicos falar assim, estou cansada de mim mesma. Ela não faz isso porque quer. Ela não pensa assim porque ela quer, e o alto padrão que ela tem não é porque essa pessoa quer, é porque a visão dela é essa. Ela não está sendo assim porque ela quer, é a visão que ela tem, ela enxerga o mundo desse prisma, negativo, ruim, é a mente dela assim. Você conhece algum melancólico? Ou você se acha um melancólico? E na Bíblia, quem era melancólico? Quem?
Não ouvi, mas Moisés. Moisés era melancólico. Deus chamou Paulo em 3 linhas, chamou Pedro em 3 frases e levou 3 páginas para chamar Moisés. Porque ele teve que convencer Moisés de que ele servia para o trabalho. Porque ele era melancólico. Lá em Êxodo 3 é uma aventura. Mas se você for ver, Moisés tinha ficado 40 anos no deserto sozinho e não reclamou. Porque para ele ficar sozinho é uma bênção. Ele acha ótimo ficar sozinho. Se você deixar um melancólico de castigo, se seu filho for melancólico e deixar ele de castigo, ele vai amar. Amar, ele vai brincar de qualquer coisa lá dentro do quarto, ele feliz. Prende um sanguíneo dentro de um quarto de castigo. Nossa, vai fazer pior do que a minha cachorra faz quando lá no meu carro. Mas Moisés ficou super bem lá, ficou 40 anos naquele desertinho, trabalhando com ovelha, ovelha é obediente. Então ele ficou super bem. Aí quando Deus chamou Moisés na sarça ardente, Deus teve que explicar para Moisés quem ele era. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Foi explicando tudo, porque só a sarça ardente não adiantou. Ele não sabia. Explicou tudo. Aí Deus falou assim para ele, você vai lá para a terra dos amorreus, dos heteus, dos jebuseus, dos ezeus, dos ezeus lá, que tinha que explicar tudo direitinho para ele. Senão, ele não ia, tinha que explicar detalhadamente. Se fosse para Pedro, ele ia na hora, né? Aí Moisés fala assim, mas quem sou eu? Cara, o cara tinha sido estudado na faculdade do Egito lá. O cara já tinha ficado não sei quantos anos no deserto, ela hábil. É que nem todo melancólico, ele tem um potencial tremendo, é habilidoso. Mas ele não se acha, ele não se vê capaz de nada. E aí Moisés fala, mas quem sou eu? Aí Deus vai falando, né? Tudo quem ele era. E ainda fala assim, eu serei contigo. Aí Moisés fala assim, mas o que eu vou dizer? E aí Deus fala para ele, explica tudo direitinho, o que ele tem que dizer. Aí Moisés fala assim, mas será que eles vão acreditar em mim? Aí Deus manda, põe o cajado, transforma em serpente, põe a mão, fica leprosa, fala da água, do vinho. E aí Moisés fala assim, mas eu sou gago. Aí Deus fala, mas eu vou estar com você, animal. Aí fala assim, Senhor, manda outro. Esse é um colérico. Ele não acha que ele pode, que ele tem capacidade para as coisas. Aí acendeu a ira de Deus e falou assim, vai, acabou, né? Que paciência. Nem Jó tinha uma paciência assim, só Deus mesmo para ter uma paciência assim, né? E aí a gente percebe que Deus ainda mandou Arão para dar mais segurança para Moisés, para ele ir fazer o que ele tinha que fazer. Mas Moisés foi habilidoso. Ele tinha essa insegurança nata dele, mas quem construiu o tabernáculo? Com todos aqueles detalhes que todo melancólico gosta? Moisés. E as leis? Escreveu as leis com todos os detalhes. Moisés. Deus chamou a pessoa certa para fazer isso. Se ele tivesse chamado Paulo, as leis iam ser resumidas em 10 leis. Pronto, prático, simples. Então, todos nós temos um lugar na obra do Senhor. Então, a gente não pode pensar, às vezes, como um melancólico, que eu não sirvo para isso, eu não tenho capacidade, eu não sou capaz. A gente não pode, porque Deus nos deu talentos e dons para todos nós. Diga amém. Todos nós temos dons e talentos e o Senhor pode usar. A gente precisa estar à disposição. Diga assim, eu estou disposto. A gente precisa estar disposto. Moisés se superou e levou aquele povo por 40 anos no deserto, e não deve ter sido fácil. Para tratar um melancólico, você tem que ter paciência. Tem que ir devagar, tem que ir tranquilo. Se o seu cônjuge é melancólico, tem que ter paciência com ele. Tem que ter. Essa habilidade é sua, que você tem que desenvolver. Ele vai desenvolver outras coisas, mas você tem que ter paciência com ele. Tem que ir devagar, tem que ir tranquilo, tem que respirar fundo. E o que o melancólico tem que aprender? Aprender a sair de dentro de si mesmo. Ele tem que sair para fora.
Ele precisa cuidar de outras coisas. Por isso, sabe como você ajuda um melancólico? Pede para ele fazer coisas. Ele vai falar que ele não é capaz, um monte de coisa, mas incentiva ele, tenha paciência, que a hora que ele começar a fazer, ele vai se virar para fora e vai ser uma bênção. Deixa ele cuidar de uma célula, deixa ele cuidar de vidas, incentiva ele para isso. Ele tem que se virar para fora, ele tem que olhar para fora dele, assim que se ajuda um melancólico. Amém? Mas a gente aprende com o melancólico também. Nós aprendemos a ser fiéis, organizados, dar valor às coisas certas e a ser perfeccionista, coisa que todo sanguíneo precisava aprender. Então, você está vendo que nós aprendemos uns com os outros? Amém? E o último, que é o fleumático. No relacionamento, talvez seja o mais fácil de lidar em relacionamentos. Por quê? Porque o fleumático é amável, é compreensivo, é diplomático, é bem-humorado, é engraçado. Fala manso, é calmo. Procurando um fleumático aí. Faz graça do dia a dia, faz graça das desgraças. É espontâneo, se surpreende o tempo todo. Nós temos um fleumático aqui presente, que ele quis fazer a capa de CD de um amigo nosso. E ele deu até o tema, Tonificando as Famílias, porque era o CD do Tony. Ele mesmo deu, mas é rápido, né? Fleumático é muito rápido nas coisas. Acha graça de tudo. Natural, é da paz, é um bom ouvinte, é um bom conselheiro, tem autocontrole, é passivo, é coerente, é um líder nato, mas não se apresenta. Tem exceções. Mas não se apresenta. Ele vai ficar esperando. Ele sabe como fazer, mas ele não se apresenta. Sabe por quê? Ele se economiza. Ele economiza energia. Ah, precisa mesmo? Sanguíneo casado com fleumático, é assim. Tudo que eu quero fazer, meu próximo mais próximo diz, mas precisa mesmo? Você não está bom assim? É desse jeito. Procura manter a emoção sob controle, não é exibicionista, não é impulsivo, não assume mais do que pode, é conservador, tem medo de mudança. Fleumático casado com sanguíneo, com um colega que gosta de fazer mudança, a gente fica mudando as coisas dentro de casa, muda móveis, muda tudo. O fleumático fala assim, mas está tão bom, mas para que mudar? Não, amanhã a gente faz isso. Não encontra sentido em gastar energia à toa. Esse é o fleumático. Evita conflito a qualquer preço. Meu pai é aquele colérico xarope, lembra que eu falei? Meu marido é um fleumático muito bem tranquilo, manso, bem fleumático. Cara, eu nunca vi, meu pai é chato, mas eu nunca vi meu marido discutir com ele. Sabe por quê? Porque o bom fleumático, deixa para lá, você tem razão, é assim mesmo, deixa para lá. Meu pai ganha todas, mas ele não está nem aí. Ele sabe que não é verdade. Estou acabando, ele está mostrando o relógio que eu preciso acabar. É que isso aqui é muita coisa para falar, mas está acabando, tá? Falar isso rápido, igual a Marília. Mas ele é assim, ele evita conflito a qualquer preço. Você conhece algum fleumático? E na Bíblia, quem era fleumático? Abraão era fleumático. Como que Deus desafiou Abraão? Chamou ele para sair da tua terra, da tua parentela, mas ele levou um sobrinho. Podia mudar, mas não podia mudar tanto assim. Levou o sobrinho com ele. Para evitar conflito, para não dar encrenca, ele falou que a mulher dele era irmã. Ah, vamos evitar encrenca, né? Ela é minha irmã, senão vão querer entrar em briga com ela, é muito bonita. Quando foi escolher a terra, ele falou para Ló assim, escolhe você. Fleumático é assim, deixa para o outro resolver, vamos na paz. Mas também é leal, é um bom amigo. Deus tira Abraão da sua parentela, mas dá a ele segurança. Diz, eu sou teu escudo, e eu vou te levar para uma terra onde você será abençoado. Nós temos que ter calma para lidar com o fleumático. Calma para lidar com o fleumático.
Se você é casado com um fleumático, se você está atrasado e vai sair correndo e pede para o seu marido fazer algumas coisas, dá uma listinha de 3 ou 4 coisinhas só. Uma delas é pegar o filho na escola, pagar uma conta, fechar a janela do quarto e mais alguma outra coisa. Ele vai se confundir em todas elas, é capaz de esquecer até a criança na escola. Você tem que falar uma coisa de cada vez com ele. Para repetir ainda, né? Por outro lado, deixa ela mudar as coisas da casa, deixa ela fazer como quer. Um fleumático é assim, pode fazer, se quer pintar de azul, pinta. Quer mudar, pode mudar. Ele é tranquilo. Mas a gente tem que ter a nossa calma. Amém, queridos? Esses são os nossos 4 temperamentos. Eu não sei se você se localizou aí. Depois faça esse teste na internet, é muito legal que você saiba, mas faça sozinho, sem ninguém assistindo, porque senão você pode mascarar suas respostas, né? Faça sozinho, depois mostre para o seu marido e para a sua esposa e troquem o que cada um é. Essas diferenças dão equilíbrio na história. Dizem que na sociedade um melancólico cria, um colérico executa, um sanguíneo vende e o fleumático usufrui. Por isso que está bem equilíbrio nas coisas, né? É bem equilibrado. Então, o que nós precisamos é de todos esses temperamentos que estão dentro de nós, termos equilíbrio. E dentro da nossa casa, especialmente, a gente precisa aprender a lidar com isso, lidar com essas diferenças, tentar enxergar as fraquezas do nosso cônjuge, as fraquezas do nosso filho, as fraquezas de quem mora com a gente, ajudá-lo nas forças e se autoavaliar também, para começar a entender um pouco mais. E com conhecimento disso, cheio do Espírito Santo de Deus, buscando ao Senhor, buscando intimidade com Deus, buscando cura no Senhor. Quantos cultos nós estamos aqui, semana após semana, e Deus se oferecendo para te curar, para restaurar sua vida, para te transformar. A palavra é viva e transforma as nossas vidas. A gente precisa dessa palavra para a gente ser transformado, para a gente ter uma vida harmoniosa, especialmente dentro da nossa casa, especialmente dentro do nosso lar, com as pessoas que a gente ama. Deus tem um jeito especial para tratar com cada um de nós. Nós também temos que ter um jeito especial para tratar, especialmente, os nossos queridos dentro da nossa casa. Não se justifica mais a gente tratar melhor os da rua do que os da nossa casa. Coloque isso no seu coração. A partir de hoje, eu não vou fazer mais essa diferença. Eu vou tratar melhor os que eu amo, porque você casou com essa mulher aí, porque você ama ela. E vice-versa. Teus filhos você ama, você tem que tratar melhor. Você aguenta chefe, aguenta um monte de coisas e não vai, às vezes, aguentar quem você mais ama. A gente tem que sair daqui hoje, posicionados em mudar isso. Mudar essa nossa história. Você está disposto? Diga amém. Amém. A gente tem que ter essa disposição. A gente tem que ter essa disposição. E a gente tem que ver a outra pessoa só como diferente, porque ela não tem problema, ela não tem defeito. A outra pessoa não é defeituosa, ela só é diferente de você. Nós temos que entender. E só tem, antes de eu terminar, tem 3 coisas. Eu li muita coisa essa semana, muita coisa. Tem muita coisa que a gente pode falar a esse respeito, sobre inteligência emocional, tanta coisa que a gente precisa e tem para nos aperfeiçoarmos, mas tem 3 coisas que a gente precisa tomar muito cuidado, que não dá tempo de falar aqui, que é a ira, o medo e a raiva. São 3 coisas que, quando pega alguém, independe do temperamento. E o egoísmo é uma coisa que todos os temperamentos têm. Então, quando você deixa e começa a enxergar que, às vezes, você está sendo egoísta por algum motivo, você consegue driblar aquilo que está acontecendo. Se você tem medo de frustração, medo de ser rejeitado, medo por qualquer motivo, isso também te ajuda quando você identifica isso. E a ira, a gente tem que tomar cuidado. Eu estive conversando com uma psicóloga sobre isso essa semana, e ela me deu uma dica muito legal, que eu quero repartir com vocês. Quando você estiver muito irado, quando você estiver com o negócio
com sangue quente, o negócio brotando, saltando pelas suas veias. Ela falou assim: respira fundo, faz assim. Faz, todo mundo. Quando a gente faz isso, oxigena o nosso cérebro e a gente consegue raciocinar e a gente consegue não responder da forma como a ira estava colocada dentro de nós. Se você não faz isso, você vai responder do jeito que veio, do jeito que você está. Mas quando você respira, você oxigena o cérebro e você enxerga, vê melhor a situação e você consegue se controlar para não perder a razão. Entendeu? Então são todas habilidades que a gente precisa se desenvolver. E só para finalizar, eu quero ler Gálatas 5:13. Só para terminar. Gálatas. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Qual é o mandamento? Ame o seu próximo como a si mesmo. Diga assim: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Olha como a palavra nos alerta. Continuando, por isso digo, vivam pelo Espírito. Diga, vivam pelo Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, queridos, nós precisamos amar verdadeiramente um ao outro. E nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus para deixar que Ele nos domine, nos transforme, nos dê habilidade, nos ajude a termos habilidade para cuidar bem dos nossos queridos, dentro da nossa casa, a começar do seu cheiroso aí do lado. Amém? Você pode ficar de pé, então? Nós vamos orar. Eu sei que passou um pouquinho do horário, mas aqui é muita coisa mesmo para falar. O Etevaldo tomou meu tempo. Brincadeira, mas a gente precisa realmente se colocar diante do Senhor. Eu quero que você feche seus olhos e que você fale para o Senhor agora. Diga para o Senhor que você agradece a Ele pelo temperamento que Ele te deu. É um dom de Deus a gente ser como é. Se goste o jeito que você é. Fala para o Senhor: eu gosto de ser como eu sou. Eu só quero que o Senhor me ajude a usar as minhas potencialidades para melhorar a minha vida, para eu me enxergar melhor, para eu fazer a minha família melhor. Fala para o Senhor que você se compromete com Ele a se dispor para que Ele possa te tratar. Peça para o Senhor tratar você naquilo que são as suas fraquezas, aquilo que é ruim dentro de você, aquilo que você não consegue controlar. Aquelas debilidades, aqueles pontos fracos, peça para o Senhor te ajudar. Se submeta ao Espírito Santo, peça para Ele te encher do Espírito Santo, porque é só o Espírito Santo, na intimidade com o Pai, que nós temos, que o Senhor tem total poder e liberdade de agir no nosso ser, na nossa essência, dentro de nós. O discipulado é uma bênção e muitas vezes o discipulado nos aponta aquilo que nós não conseguimos enxergar de nós mesmos. Mas o Senhor é o especialista em vir com transformação, vir com restauração, moldando o nosso temperamento, mudando o nosso ser. Deus te fez lindo como você é, com as qualidades que você tem. Você tem pontos fortes, você tem forças essenciais para a igreja, querido. Essenciais para o corpo, essenciais para a obra do Senhor, essenciais dentro da sua casa. Tua esposa precisa de você sadio, teu marido precisa de você sadia. Nossos filhos precisam de pais sadios, equilibrados, harmoniosos. Pelo amor de Deus, nossos filhos não merecem viver numa casa com tantas intempéries, com tanto humor diferenciado, com tanta ira, com tanta raiva,
com tanto medo, eles não merecem isso. Diga isso para o Senhor, fala que você não quer sair daqui hoje, sem ser tocado pelo Espírito de Deus, e sai daqui com uma decisão de ser melhor na sua casa, de ser melhor com seus próximos, mais próximos, com aqueles que você ama. Diga isso para o Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti. Muito obrigada, Pai, por esse tempo. Muito obrigada pela revelação da Tua palavra. Muito obrigada, porque nós percebemos como o Senhor tratou esses homens da Bíblia e tantos outros, e da forma tão maravilhosa como o Senhor lidou com cada um deles. Lida com cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Abre os nossos olhos, abre a nossa percepção, para que cada um de nós aqui possamos nos enxergar como nós somos, valorizando os nossos pontos fortes e nos ajudando a melhorar naquilo que são as nossas fraquezas. Ajuda-nos a superar as nossas limitações, Pai. Em nome de Jesus, molda em nós o Teu caráter, molda em nós aquilo que são os princípios do Senhor. Isso é inegociável, mas ajuda-nos, Senhor, com os nossos dons, com os nossos talentos, a sermos bênção na nossa casa, a sermos bênçãos aqui na igreja, no trabalho, na escola, onde o Senhor nos enviar. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor derrame cura do Senhor sobre cada família aqui hoje. Que haja, Senhor, uma disposição sincera no coração de cada um dos Teus filhos aqui hoje, para que eles saiam daqui perdoando uns aos outros, em primeiro lugar, e que eles possam realmente sair daqui querendo construir um tempo novo, uma história nova, uma história de alegria, uma história de paz, uma história de harmonia, uma história de uma vida equilibrada, uma vida cheia de sabedoria diante do Senhor.